A China tinha uma expectativa de vida de 35 anos de idade em 49. Hoje a expectativa de vida na China é maior que os Estados Unidos. Era um dos... Sabe o que é interessante nessa história? Porque, por exemplo, as pessoas falam muito... Eu sou muito taxado de que eu passo pano para a ditadura genocida, né? Aliás, o Rock fez um post no Twitter dizendo que eu sou influencer de ditadura genocida, um treco desses aí, entendeu? Será que ele comemora o dia de Colombo? É, exatamente. Aí o que vem na minha cabeça, né? Minha cabeça, ela gira historicamente o tempo inteiro, né? O que vem, né? Vem que a China fez uma revolução em 49, né? E ela garante direitos civis para homens, mulheres e as suas minorias étnicas, né? Desde o primeiro dia da revolução. E a Revolução Chinesa tem 74 anos de idade. Ou seja, a China fez em 74 anos de idade, em níveis de direitos civis, em nível de direito das mulheres, em nível de direito das suas minorias, o que os americanos demoraram 200 para fazer, e só fez sob muita pressão por conta da existência da União Soviética e do Bloco Socialista, que passou inclusive a ser a grande fonte de inspiração para o movimento negro americano, para o movimento feminista norte-americano. Ou seja... Não, até mais, né? Porque todo o movimento de libertação colonial vem, né, inspirado pela União Soviética. Ou seja, é uma ditadura horrível a China, né? Mas os direitos civis na China, vamos dizer assim, igualdade racial, igualdade de gênero, essa coisa toda pela qual americanos lutam até hoje, né, que é a vida negras importa, aquela coisa toda, na China, ou seja, eles conseguiram isso em 70 e poucos anos, né, sendo que a China nunca foi uma república liberal de fato, né, os americanos demoraram mais de 200 para isso, né, e aquilo que nós estamos falando, foi um apartheid dos americanos, né. E como é que era a China 76 anos atrás? Cara, é muito interessante que é o seguinte, a China, tem alguns dados, né, que a gente a China tinha uma expectativa de vida de 35 anos de idade em 49. Hoje a expectativa de vida na China é maior que os Estados Unidos. Era, se não me engano, o país mais pobre do planeta. O nono país mais pobre. O nono país mais pobre do planeta, com 90% analfabetos. E hoje a China lança... Não, mas já em 78 ela já é um dos países com maior taxa de alfabetização. Viu? Não, a China era o país mais igual do mundo em 80, né? Igualitário no sentido igual. Pobre, muito pobre, mas igual, né? Sabe? Então, as conquistas da Revolução Chinesa, por exemplo, em 73 anos de idade, são simplesmente impressionantes. E eu só não falo que é um milagre. E nesse livro aqui, que tem hoje uma promoção de 30% do Repique da China. Jabá! O Elias Jabá. Aí, ó, entra lá no site da Boitempo e você vai usar o Repique da China. Repique da China para comprar esse livro aqui 30% mais barato, tá? Quem escreveu foi esse cara aqui, ó. E eu só não falo que é um milagre que aconteceu com a China, porque quando se fala que algo é um milagre chinês, um milagre japonês, é porque as teorias que estão na praça não explicam aquela realidade. Então você tem que apelar. Milagre é efeito sem causa. É, né? Exatamente. Então nós construímos tentamos construir uma interpretação da China, aí o Alberto Gabrielli, para explicar aquele fenômeno, para mostrar que não é um milagre, aquilo ali é um produto historicamente construído. Né? E é construído em cima de uma base ética sólida? Eu acho que é fundamental a gente pensar que todo projeto político tem uma base ética, mas esse projeto vai depender de quem que é a classe que está constituindo aquilo. Porque uma das coisas que criticam muito os comunistas, por exemplo, quando a gente fala de um termo que é muito comum, que é a ditadura do proletariado, né? Uma coisa que a gente costuma falar e a galera fala, mas é um processo ditatorial e tal. Só que se a gente parar para analisar as coisas a fundo, e tem um livro muito bom sobre isso do Lenin, que é o Estado e Revolução, que ele vai debater justamente essa questão. Essa noção de ditadura do proletariado significa a classe trabalhadora no poder fazendo o que for necessário para que ela possa não só se manter no poder, mas que seja um governo, seja uma gestão que sirva à maioria da população. Porque, fundamentalmente, Igão, a gente vive uma ditadura da burguesia. É uma ditadura que não se pode questionar a propriedade privada, é uma ditadura que você tem que determinar e seguir certos valores culturais e ideológicos. Cara, quando você fala propriedade privada desse jeito assim... Propriedade privada, a gente tá falando de propriedade privada... A primeira coisa que eu penso é esse arrombado que é entrar na minha casa. Não. O que a gente entende enquanto propriedade privada é propriedade privada dos meios de produção. Não é a propriedade... É o bastidor da troca, é a produção. Não é a tua propriedade individual.
tá ligado? Não é a tua propriedade que você utiliza no seu dia a dia. Você entende que é importante você deixar isso claro? Claro, eu acho que é importante porque uma das funções dos econocoaches, dos liberais de direita que a gente vê em todos os lugares, é de produzir espantalhos e produzir desinformação em relação a isso. E eu digo mais, tá? Eu nem sei se eu concordo contigo. É só que, pra ficar claro... Essa diferença é importante. É importante.